Hoje nós vamos aprender sobre modularização no Python. O que que é isso, para que que serve e por que que a gente deve usar. Mas antes eu devo explicações a vocês, né? Esse canal ficou parado aí mais ou menos umas 3 semanas, se eu não me engano, ou 4 semanas, né? E eu expliquei meio por cima lá no nosso grupo de inscritos. Inclusive, se você não entrou, tá no primeiro link da descrição aí, também no primeiro comentário fixado. Eu expliquei lá meio por cima, mas eu vou explicar rapidamente aqui para não tomar muito tempo do seu vídeo e da sua aula. Basicamente, eu fui enganado por algumas pessoas para as quais eu estava prestando serviço. Tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui para não expor nada e não correr o risco de tomar um processo e sair mais ainda no prejuízo, tá? E aí, esse episódio onde me enganaram fez com que eu ficasse com um prejuízo enorme, financeiro mesmo. Tava contando com o dinheiro, esse dinheiro não veio e as contas altas estavam chegando. Eu estou construindo a minha casa, então sabe, né? Quem já construiu casa aí sabe como que é caro. Quem não construiu ainda imagina o quanto é caro, né? Então eu acabei tendo que parar tudo o que eu estava fazendo e começar a ir atrás de novos clientes, né? Para minha empresa, começar a repor esse rombo financeiro que aconteceu aí na minha vida pessoal. E graças a Deus, graças a muito trabalho duro, eu já consegui repor aí esse prejuízo, tá? Graças a Deus mesmo, já consegui pagar as contas, não atrasei nada, mas eu ainda sigo na luta, né, para não deixar isso acontecer novamente. Então é isso, eu agradeço a compreensão de todos vocês. Sem mais delongas, vamos começar a aula. Primeiro, eu vou adicionar aqui um comentário, deixa eu dar mais um zoom, acho que fica melhor para vocês visualizarem, para colocar aqui algumas coisas importantes sobre a modularização. Já é importante você saber escrever, tá? Então, basicamente, o que isso aqui faz? A gente vai dividir um programa em partes menores, funções e módulos. Quais são as vantagens que a gente vai obter modularizando o nosso programa? Primeiro, a gente mantém uma organização de código muito melhor. A gente pode reutilizar as funções que a gente criar sem ficar se repetindo no meio do programa, escrevendo sempre a mesma coisa, né? Então a gente escreve uma vez só e reutiliza. Isso facilita também a manutenção do nosso programa posteriormente. Eu sempre falo isso, tá? Independente de você ser um iniciante na programação ou de você já ser um cara pleno para sênior, a gente sabe, principalmente se você é sênior, a gente sabe que um dos maiores problemas é da manutenção, porque a gente esquece o que foi feito e quando a gente pega um projeto que nem foi a gente que escreveu, é pior ainda a gente entender o que tá sendo feito ali naquele código. Então, quanto mais organizado for o código, quanto mais comentado for esse código, quanto melhor documentado principalmente for o código, cara, perfeito para você mesmo, que você daqui 3 meses vai mexer no projeto, não vai lembrar de nada, então é fácil para você relembrar, quanto para uma outra pessoa da tua equipe aí que for pegar para mexer também. E já falando disso, né? Uma das vantagens é a melhor colaboração em equipe. Isso aqui é fundamental. Você pode achar que não, mas você vai trabalhar em equipe. Mesmo você sendo um cara freelancer, em algum momento, se Deus quiser e abençoar, você vai crescer na tua carreira e você não vai conseguir, perdão, dar conta de tantos clientes que você vai pegar. E aí você vai precisar contratar ali outros freelancers para te auxiliar em um projeto ou outro, e aí você vai precisar compartilhar o código com eles. Então isso aqui vai te ajudar a ter essa noção. Claro que a gente está usando o Python aqui, mas isso aqui serve para qualquer tipo de linguagem. Agora é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês de um código sem modularização. Vou fazer aqui um programa que ele faz o cálculo de áreas, certo? Então vou colocar aqui uma base igual a 10, altura igual a 5, área do retângulo é igual a base vezes a altura. E aí eu vou imprimir área, opa, faltou aspas, área do retângulo, e aí vou jogar aqui a área do retângulo. E agora vou calcular uma outra coisa aqui, tá? Raio igual a 7, área do círculo é igual a π, né, 3,14, vezes o raio elevado a 2. E aí eu vou imprimir aqui também área do círculo. Não, retângulo não. Área círculo. Beleza, então vamos entender o que está sendo feito até agora, né? Nós iniciamos um programa aqui que vai fazer o cálculo de áreas. Então ele recebe uma base, recebe uma altura, faz um cálculo e imprime. E aqui ele recebe um raio
e já faz os cálculos necessários para calcular e já imprime aqui também. Então imagina o seguinte, você tem esse programa, mas e se você quiser calcular a área de vários retângulos diferentes ou de vários círculos diferentes? Você teria que copiar isso aqui, colar, e aí você ia mudando aqui as informações, por exemplo, e ele ia calculando um por um. Então aqui a gente já vê uma repetição desnecessária de código, né? Eu tenho a base aqui, tenho a base aqui também, a altura aqui, a variável área retângulo e um outro print aqui também. Então, cara, a gente está repetindo isso aqui, considerando 2 retângulos apenas. Imagina se a gente tivesse mais, né? Então a gente criaria várias e várias cópias disso aqui e ficaria muito, muito ruim mesmo de dar manutenção. Então, como que a gente vai fazer isso agora? Com modularização, tá? Código com modularização. Primeira coisa, eu vou criar uma função chamada calcular área retângulo. E aqui dentro dessa função eu vou colocar basicamente algo parecido com isso aqui, mas isso vai permitir com que eu utilize essa função em qualquer lugar do meu código sem precisar ficar repetindo isso aqui o tempo todo. Então olha só que legal, a gente sabe que para calcular a área do retângulo, a gente precisa de uma base, certo? Então essa função vai receber uma base e precisa também de uma altura. Então, como segundo argumento, ele vai receber uma altura. Aqui dentro da função, eu simplesmente retorno a base vezes a altura. Então, essa função, ela basicamente vai fazer este cálculo aqui e vai me devolver o valor. Nós podemos fazer a mesma coisa para o raio, tá? Então, vamos definir aqui calcular área do círculo. E claro, você deve estar, se você já assistiu, né, a aula de funções, você deve estar achando que isso aqui é repetitivo, mas fica até o final que vai ter um grande diferencial, beleza? E aí nós sabemos que para calcular a área do círculo, a gente precisa saber o raio. E aqui a gente simplesmente retorna exatamente este mesmo cálculo aqui. Então olha que bacana, a gente já dividiu as responsabilidades. Essas funções elas vão receber algumas informações, vão realizar os cálculos necessários e vão devolver para a gente o resultado. Então agora, usando estes mesmos exemplos aqui, ó, vou até copiar esse print, vou colar aqui embaixo, e agora eu vou usar a minha função aqui, e vou passar os mesmos valores aqui. A base é 10, né? E a altura é 5. Opa, 5. E aqui na parte da área do círculo também a mesma coisa. Vou usar a nossa função aqui e vou passar o raio que é 7. E aí nós teremos o mesmo resultado. Só que com a diferença de que se eu precisar calcular outras áreas de outros retângulos, é só eu vir aqui e alterar esses valores, ó, por exemplo, para 7, 20 e 10, por exemplo, e assim por diante. Eu não preciso mais ficar repetindo esse bloco inteiro aqui de código, tá? Eu repito somente a chamada da função. Então, olha como a gente economizou espaço de código e como a gente deixou muito mais organizado. Mesmo que a gente encontre aqui 1000 repetições dessa função no código inteiro, a gente não precisa ler cada uma delas. A gente vem aqui na função e descobre o que ela faz uma vez só. Então, a gente cria um ponto de referência só, ao invés de a gente ter que ficar lendo esse bloco de 4 linhas, 5 linhas o tempo todo. E agora vem o grande pulo do gato, o grande diferencial que eu falei para vocês. Aqui nós estamos dividindo tudo em um mesmo arquivo. Ainda assim o arquivo está ficando grande, tá bom? Então como é que a gente pode dividir isso em arquivos diferentes para modularizar ainda mais e organizar ainda mais? A gente está separando ainda mais as responsabilidades entre arquivos dentro do nosso projeto e isso é muito bom, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado geometria.py e para dentro deste arquivo eu vou transferir essas duas funções aqui. Vou retirar daqui, tá? E vou transferir para cá. Então você pode ver que aqui já está até marcando ó, que não existe essa função. Ele está falando que não está definido. Ele está procurando essa função aqui dentro e ela realmente não existe. A gente acabou de tirar. Mas a gente jogou para este arquivo aqui e a gente consegue importar este arquivo dentro deste para fazer com que este arquivo enxergue as funções que estão dentro de geometria. E como é que a gente faz isso? Aqui no início do arquivo, a gente faz o seguinte, usa a palavra from, ou seja, de onde? Do arquivo geometria, nós vamos importar. Importar o quê? As funções que a gente quer. Então, vou até copiar o nome delas aqui, ó. Essa aqui, vírgula, e essa aqui também, beleza? Feito isso, perceba que o erro já sumiu, ele já encontrou a função, ou seja, você importou as funções de um outro arquivo, e isso, cara, é muito bom. Isso divide ainda mais
a sua responsabilidade ou as suas responsabilidades dentro do projeto. Cada arquivo fica responsável por uma coisa, tá bom? E claro, vamos executar o código aqui, mas antes eu quero te fazer um convite muito especial, cara. Você sabe, você não é desantenado, desatualizado, eu sei que você sabe que as inteligências artificiais elas estão dominando não só o mercado de programação, como todo o restante, tá? Mas falando especificamente do mercado de programação, eu tenho uma metodologia que ajuda você a criar um exército de inteligências artificiais que vão programar para você, tá bom? E esse treinamento, ele tá num precinho especialíssimo, cara. Sério mesmo, é menos do que um combo do McDonald's, eu não tô brincando. Então, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, vai lá conhecer mais e se te interessar, cara, com certeza vai te interessar, porque além do conteúdo ser muito bom, muito valioso mesmo, você ainda vai ter acesso ao grupo de alunos direto comigo também para tirar suas dúvidas e, cara, a galera tá gostando demais desse curso, tá? Demais mesmo. Então entra lá, não perde tempo, não sei até quando vai estar esse preço que tá lá agora. Talvez você entre lá e não esteja mais no preço promocional, mas acredito que vai. Então, não perde tempo, vai lá, dá uma olhada na página, conhece mais sobre o treinamento e se inscreve, beleza? Então, vamos executar o código aqui para a gente ver que realmente vai funcionar. Olha só, executar, ele fez todo o cálculo. Eu vou tirar isso aqui daqui, ó, essa parte 1, vou tirar daqui, só para a gente ver que o que está funcionando é a importação que vem do outro arquivo. Ó. Pronto, rodei novamente e ele trouxe para a gente os cálculos aí sendo feitos com a função que a gente está importando do outro arquivo. Então isso aqui é uma técnica excelente que você tem que gravar, tem que usar. Evite ao máximo deixar os arquivos muito grandes, com muitas responsabilidades, sempre divida. E também, uma coisa muito, muito importante é você virar um aluno oficial do Descomplica Dev. A única coisa que você vai fazer é se inscrever no canal e deixar o seu like. Cara, a gente está com uma meta de 5.000 inscritos nesse canal, tá bom? Então, desce a tela, se você ainda não é inscrito, se inscreve e já aproveita que você vai estar ali embaixo e deixa o seu joinha. Fechou? Estou com a meta também de 50 likes em cada vídeo dessa série aqui de curso grátis de Python. E por último, entra no nosso grupo de membros, no nosso grupo de inscritos, é gratuito, você nunca vai ser cobrado nada para fazer parte de lá, beleza? Então tá no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Até a próxima aula.